Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Pessoal, vocês sabem que eu adoro trabalhar com a Fernanda porque a gente descobriu uma série de semelhanças na nossa vida. Eu sou Fernando. Eu sou Fernanda. Eu fiz letras. Eu também, né? Eu dou aula no ângulo. Eu não. Claro que sim. Eu sou doutor em literatura. Eu também sou doutora em literatura. Eu sou doutor em Machado de Assis. Eu gosto mais de Machado de Assis. Eu sou doutora em Valêncio Xavier, um autor que praticamente ninguém conhece, considerado literatura experimental. E aí eu convidei a Fernanda para almoçar, né? E aí eu me dei mal. Porque eu queria levar para comer churrasco. Churrasco, pra mim, só se tiver uma opção vegetariana. Aí a gente começou a perceber que eu prefiro Turner, E eu, Miró. eu prefiro Chico, Eu, Caetano e Gil. eu prefiro Engenheiros, E eu, Legião. eu prefiro arte mais figurativa. E eu prefiro arte abstrata. E aí a gente se deu conta que, na verdade, por mais parecido que nós sejamos, nós somos muito diferentes. E, na verdade, a grande questão é justamente essa. Semelhanças e diferenças não fazem o que a gente gosta melhor ou pior. O que eu gosto ou o que o outro gosta não é melhor porque eu gosto ou porque o que o outro gosta. Na verdade, o conceito de arte, que é o nosso tema aqui hoje, ele está vinculado a uma série de ideias que são anteriores ao gosto. O gosto, ele vem depois. Na verdade, tem 4 palavras em grego que definem a arte. Lá no mundo grego, lá no mundo antigo, a ideia da imitação, a mimesis, a arte imita a natureza. A ideia da técnica, o artista é quem domina a capacidade de fazer alguma coisa. A ideia do poiel, o ato de criação, o fazer com perfeição. E aí a palavra poética, que a gente fala tanto, a função poética, é a mistura de poiel com tecné, essas 2 palavras juntas. E a ideia do aestheticos, que aí a gente vai ter a ideia da estética, que é a ideia da sensação. Arte é uma dimensão sensorial, nós vamos perceber alguma coisa. Todos esses conceitos aqui nós podemos ver no Discóbulo, que é uma das obras mais conhecidas da Antiguidade Clássica, que então vai representar, vai imitar o corpo humano por meio dessa técnica perfeita, né? E ainda vai, a partir, né, de todos esses conceitos, pautar os conceitos tradicionais que a gente tem de arte, de harmonia, de simetria, de belo, que vão ser conceitos depois retomados pela arte renascentista. Aqui a gente tem o Davi do Michelangelo e a Vênus do Botticelli. Observem que ela está no centro do quadro, os outros elementos estão distribuídos simetricamente. Temos ainda a ideia da perspectiva, né, da profundidade na obra, que é um advento renascentista, digamos assim. E ainda vemos esses conceitos gregos no Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, né, o desenho, então, que tem as suas proporções dentro dessa ideia de perfeição. E às vezes a gente fica pensando que é só de arte plástica que vive a arte. Na verdade, na literatura, a mesma conceitualização vai estar ali presente. Ou seja, os 8.816 versos decassílabos heróicos dos Lusíadas, todos eles bonitinhos, todos eles rimadinhos em 1.102 estrofes, é a maneira que a literatura faz de manter essa simetria. E a arte do Enem, ela já fez essa comparação. Pega lá a imagem do Rafael, compara com o poema do Camões, e aqui está o primeiro e, na verdade, o grande segredo. Onde está o segredo do Enem? O segredo do Enem está ali. E isso não vale só para linguagens, isso vale para qualquer prova de qualquer uma das áreas. O segredo do Enem não está no texto, o texto vai te dar a resposta. O segredo, o que eu estou te perguntando, está no enunciado, mesmo contexto social e cultural de produção. O que eu percebo nos 2 textos, na imagem e no texto, que marcam o mesmo contexto, a mesma ideia? Nos 2 casos eu tenho uma mulher marcada pela sobriedade, evidenciado pela postura de expressão e investimento da moça, no caso da pintura, e dos adjetivos que são sóbrios e delicados, no caso da poesia. Perceber esse conceito clássico de arte era o que eles te perguntavam ali. No século XIX, a arte vai continuar ligada a esse conceito de imitação da realidade
E vai incorporar também a representação de questões sociais, como nós vemos nessa obra aqui do Goya, do romantismo, em que, observem ali as feições do personagem que está de frente para nós, né? A gente tem a expressão facial dele. Essa ideia também de imitação da realidade vai estar presente no realismo, como a gente pode ver nessa imagem do Courbet, próxima aí, onde a gente tem os trabalhadores, né, os quebradores de pedra. Courbet é um artista realista. Dessa vez, as feições não estão viradas para a gente, né? Os trabalhadores estão de costas. E isso nos confere também uma perspectiva mais universal, né? A gente pode ter essa ideia, uma perspectiva mais universalizante ao ter esse trabalho descrito, retratado aqui. E, na verdade, novamente, a brincadeira é essa. Aquilo que a gente percebe nas artes plásticas também vai aparecer na música, na escultura, na arquitetura e na literatura. Então, a gente não pode perder esse foco. A literatura do romantismo, com as suas descrições mais subjetivas, como o início do Guarani, falando da Serra do Paquequera e toda aquela coisa que para nós hoje parece um pouco insuportável, que são as longas descrições, não vai ser muito diferente, não na função, mas na forma de apresentar, da descrição do paraíso lá no Primo Basílio, quando a Luísa vai pela primeira vez se encontrar com o Basílio naquele hotelzinho de 5ª categoria. Ou seja, a função da descrição lá no romantismo era uma, a função era outra, mas continua sendo descrição. Romantismo e realismo possuem uma semelhança, que é imitar a realidade. Esse conceito, ainda no realismo, não tinha mudado ainda. Vai ser na transição do século XIX para o século XX que esse conceito vai mudar. Por quê? Porque a gente vai ter a consolidação da Revolução Industrial, um processo de urbanização, e no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso, todas essas questões sociais vão fazer com que a percepção das pessoas naquele momento mude, ou seja, elas vão começar a entender a realidade de uma forma diferente e, desse modo, vão passar a entender a arte também de um modo diferente. Claro, isso também não vai ser só uma questão social, mas vai ser fruto de uma série de aparatos técnicos que vão surgir, que vão contribuir para a mudança dessa percepção. Então, nós voltando um pouquinho ali, 1439, a gente vai ter a prensa do Gutenberg, que vai proporcionar, então, a difusão dos textos escritos, né, o posterior surgimento da imprensa. E 400 anos depois, 1839, a gente vai ter, então, o daguerreótipo, que é o protótipo da máquina fotográfica, que vai, então, na verdade, desonerar as artes plásticas dessa ideia de imitação da realidade. Por quê? Porque a fotografia registra o real, captura o real. E, desse modo, por bem ou por mal, as artes plásticas acabam se libertando, tendo de se renovar, para, então, digamos assim, representar melhor essa subjetividade também dos artistas. O cinematógrafo, depois ali, o surgimento dele vai ser em 1895, né, ele vai ser criado pelos irmãos Lumière, vai contribuir para isso também. Por quê? Porque o cinematógrafo vai registrar as imagens em movimento e, nesse momento, né, a gente vai ter a questão de que vai haver confusão, vai haver surpresa. Por que motivo? Porque o cinematógrafo vai captar as imagens em movimento e essas imagens em movimento parecem como a vida. Ou seja, vai haver essa confusão. O que é arte, ou então o que é aparato técnico e o que é realidade, o que é a vida. Como nós podemos ver aqui nessa cena do filme A Invenção de Hugo Cabret, que reproduz, na verdade, né, algo que realmente aconteceu, que foi a primeira exibição de um filme, né, para um público, que é a imagem desse trem vindo na direção das pessoas. E o que elas fazem? Elas reagem a isso. Por quê? Porque é muito real, é muito verdadeiro, parece de verdade, né? Então, eles vão ter essa reação. E foi esse senhor simpático chamado Walter Benjamin que conseguiu fazer essa relação, essa percepção. Graças aos aparatos técnicos e, portanto, a ideia da reprodutibilidade da arte, que nós temos uma nova capacidade de representação. O Benjamin vai colocar na fotografia e no cinema esse divisor de águas, essa percepção de que a arte deixou de ser algo de culto, ou seja, ela vale quantas Mona Lisas tem no mundo? Uma só. Ela tem um valor totêmico, ela tem um valor de totem, ela tem um valor de poder. Eu já vi a Mona Lisa e não foi de uma fotografia. Quem pôde fazer isso
é diferente de quem não viu a Mona Lisa, para uma obra de arte que é reprodutível, ou seja, eu vi Star Wars. Bom, todo mundo viu e só pode ter visto no cinema ou numa reprodução. Essa é a diferença entre a arte do valor de culto e a arte do valor de exibição que surge na virada do século XX. E todas essas questões, na verdade, ligadas à sociedade, ligadas ao desenvolvimento da técnica e da tecnologia, vão resultar, então, numa renovação artística, porque essa ideia de mimes e de imitação, de equilíbrio e harmonia, não vai mais condizer com a subjetividade do homem moderno. Então, a arte vai, dessa forma, representar isso também, sobretudo por meio das vanguardas europeias. O futurismo é a primeira delas, que vai exaltar, então, a ideia de velocidade, da técnica, depois o cubismo, que vai destruir a ideia da perspectiva, sobrepondo formas geométricas, por exemplo, e o dadaísmo, né, com seus ready-mades, vai questionar, afinal, o que é arte ou o que é ser artista, uma vez que se pega um objeto pronto, se interfere nele, né, se apropria dele, mas, na verdade, é uma arte que não depende mais da técnica do artista, né, dessa perfeição técnica que o artista detinha, por exemplo. E aqui, só voltando um pouquinho, a fonte, que é, então, a obra mais, né, representativa, talvez, do dadaísmo, completou agora, em 2017, seus 100 anos. Depois temos aqui o surrealismo, que vai acrescentar essa perspectiva mais onírica, mais psicanalítica à arte, também subvertendo um pouco da lógica na representação. E tudo isso desemboca numa questãozinha do Enem, aí de 2016, em que nós temos que comparar, então, uma imagem, né, de um rosto deformado, né, que está distorcido, com um texto em que a personagem descreve essa fragmentação e essa distorção no seu rosto, que, por sinal, é um texto maravilhoso, O Amante, da Marguerite Duras. Leiam um dia na vida de vocês, porque é lindo. E a questão vai, na verdade, perguntar o quê? Por que esse rosto está deformado, né? Esse rosto está fragmentado, e qual é a causa disso? E a resposta vai se dar pela compreensão do contexto da época, ou seja, as catástrofes, pensamos imediatamente nas guerras, e ali a compreensão, então, dessa realidade psíquica pela psicanálise. No Brasil, enquanto isso, a gente vai ter alguns eventos que são muito importantes. Nem todo mundo aceitou a arte como ela estava surgindo. Lobato era um cara muito inteligente, muito bacana, mas lá em 1917 também, então há 100 anos atrás, há exatos 100 anos atrás, Lobato questionava Anita Malfatti, Lobato questionava com um artigo dizendo que aquele tipo de pintura era ou paranoia, ou mistificação, ou coisa de louco, ou coisa de fanático. Não tem outra escapatória, não tem outra perspectiva. Até a Semana de Arte Moderna, que está completando seus 95 anos, estabeleceu um marco, uma ruptura na nossa cultura, na nossa arte mais tradicional. De novo, não esqueçam que isso vale para as artes plásticas, mas isso vale também para a literatura. Quando o Oswald escreve Amor, Humor, ele escreve isso num livro chamado O Primeiro Caderno de Poesia, do aluno Oswald de Andrade, de 1927. O 7 é um ano meio cabalístico, nós temos tudo acontecendo em 7. Então, Oswald de Andrade em 27. O Apollinaire, ele escreve sobre a chuva, e olha só que interessante, ao escrever sobre a chuva, ele vai trazer a ideia da chuva caindo, as palavras vão caindo, se desmancham, se quebram, se fragmentam e vão caindo umas sobre as outras. E essa perspectiva, então, da visualidade na literatura, na poesia, vai ser trazida para a poesia brasileira por meio do concretismo, no final dos anos 50, nos anos 60. Né? Então, a questão de que a palavra tem a sua representação visual, o espaço entre as palavras, a escolha da fonte da letra, tudo isso vai importar, então, como nós conseguimos ver nessa obra do Décio Pignatari. Ainda na esteira dos anos 60... Que é de 57. Essa aqui? Em 67, então, a gente vai ter o Tropicália, uma instalação do Hélio Oiticica, um artista neoconcretista, que vai inspirar o movimento da Tropicália, cujo disco, de 1968, era a leitura obrigatória da URGS até esse ano. E, então, o movimento vai se inspirar na instalação, e essa instalação tem uma proposta diferente. Por quê? Porque quebra essa ideia de que o espectador de arte somente observa, não interage com a obra. Então, o espectador é convidado a transitar entre a obra, caminhar pela brita, caminhar pela areia. Para quê? Para interagir com essa obra, para participar da composição e do conceito dessa obra também. E o neoconcretismo já esteve presente numa questão do Enem, por meio de uma obra da Lygia Clark, O Bicho de Bolso, que eram, então, placas de metais que o espectador tinha que
mexer, tinha que, né, dentro dessa ideia de que eu vejo com as mãos também, eu não vejo só com os olhos, ou seja, a gente tinha que participar, e essa participação efetiva do espectador é que é cobrada, portanto, na questão. De novo, 67, morreu Guimarães Rosa, o maior dos escritores modernos do Brasil. E o Guimarães Rosa também fez essa inovação, essa ruptura, essa disruptura na sua literatura. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, aqui por enquanto. Então tu vai perceber que o Guimarães Rosa vai reinventar a linguagem. Vita Verde partiu sobre logo, ela, a linda, tudo era uma vez. Lenhavam, louco e longo, encurtoso. Então ele vai reconstruir a linguagem, ele vai quebrar a linguagem. E para usar um exemplo que a Fernanda gosta muito, né? Os meus amigos riem-se e eu insisto, é verdade que o senhor Medeiros se põe a dizer coisas e acho até que se mexe. O Américo chegou-se a mim e refutou o senhor Silva, isso é uma impressão, é já um mito desse quarto. O senhor Medeiros está como uma planta e nunca poderia falar, foi operado a garganta e tiraram-lhe as cordas vocais há anos. Tu percebe que tem diálogo, tu percebe que tem nome próprio, tu percebe que tem tudo isso, mas o Walter Ugumãe vai lá neste livro e diz assim, não, é tudo em minúsculo e não tem marcação de diálogo. É tu que vai perceber. É uma ruptura daquilo que a arte tradicional está fazendo. Nessa questãozinha de 2015, eles falaram justamente isso, né? Eles mostraram um texto todo rompido, contomencan, né? Todo rompidinho, e faz o quê? Qual é o elemento que é da poética contemporânea, mas que está vinculado ao barroco e aquela ideia que ele está refletindo do século XVII e XVIII. O eu lírico recria, no seu momento histórico, uma linguagem de ruptura, porque a linguagem está toda quebrada. O que me interessava aqui era a ideia da poética contemporânea. Eu tinha que levar isso em consideração. E aí, gurizada, nós queríamos terminar dizendo para vocês que o Alexandre falou isso no começo, né, e a gente vai terminar voltando a essa ideia. O Enem é uma prova capaz de te avaliar a ti, não comparando-te com outras pessoas. O Enem avalia o que tu sabe, avalia o teu crescimento, a tua percepção das coisas. Portanto, nós somos parecidos, muitos estamos com uma camiseta igual, mas nós não somos iguais. Nós somos cada um diferente, e que nós possamos ir para a prova do Enem e para todas as avaliações que nós tivermos na vida com essa concepção de que somos únicos, independentes, diferentes e especiais. Por quê? Porque nós não somos iguais a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Grande beijo para vocês. Muito obrigado. Tchau para vocês.